Pai do Senhor para todos, louvado seja Deus. Sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação, amém? Sabemos, louvado seja Deus, que Deus, Ele está no controle de tudo. Deus, Ele sabe todas as coisas, amada igreja do Senhor. Tudo que acontece na nossa vida, louvado seja Deus, é permissão do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia diz, louvado seja Deus, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados para o seu decreto. Então sabemos, louvado seja Deus, que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Pode se levantar contra as nossas vidas luta, adversidade, aflição, mas Deus, Ele nos livra de todas elas. A Bíblia diz, louvado seja Deus, no Salmo 46, que o Senhor socorre bem presente no momento da angústia e no momento da aflição. Então não temas, porque Deus é contigo por onde quer que tu andas. Vamos ler aqui o texto da palavra de Deus, que eu creio que Deus Ele tem essa palavra para falar ao nosso coração. Sabemos, louvado seja Deus, que os dias que estão vivendo não são fáceis, mas que nós dependemos da presença do Espírito Santo para que nós venhamos levar o Evangelho avante, porque a presença do Espírito Santo em nossa vida que nos motiva a levar o Evangelho do Rei. Vamos ler aqui um texto que está em Atos capítulo 8 e versículo de número 1, louvado seja Deus, que diz assim a palavra de Deus: e também Saulo consentiu na morte de Estevão e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja e entrava pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Vemos, louvado seja Deus, que Deus no livro de Joel, no capítulo 2, versículo de número 28, Deus Ele faz uma promessa que iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Então Deus Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, meu amado, minha amada, Deus Ele irá cumprir. Então essa promessa que Deus fez para Joel, Deus cumpriu no dia de Pentecostes, quando todos ali estavam reunidos em um só lugar. A descida do Espírito Santo foi o revestimento do poder do alto, da pessoa bendita do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos. Através do Espírito Santo eles ganharam ousadia, eles ganharam poderes sobrenaturais para pisar em serpente, escorpião e jogar por terra todos os dados inflamados do maligno. Receberam o poder de curar os enfermos, levantar os paralíticos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. Tudo isso foi pelo poder do Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre a vida da igreja. Então a Bíblia é bem clara de que quando em Atos 2 os discípulos estão reunidos em um só propósito, em uma só fé, esperando ali, louvado seja Deus, a promessa de Deus que iria descer do céu, que tinha sido anunciado ali pelos profetas no passado. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa que eles estavam assentados. Então estavam todos eles reunidos, louvado seja Deus, em uma só fé, em um só propósito. O que me chama mais a atenção, por que eles não saíram para anunciar a palavra de Deus? Eles tinham passado já quase 3 anos o ministério de Cristo aqui na terra sendo ensinado. Foram ensinados, instruídos pelo próprio Jesus. Mas por que eles não saíram para anunciar o Evangelho? Sabe por quê? Porque eles estavam esperando uma promessa, irmão. Eles necessitavam de poderes sobrenaturais
para poder fazer a obra de Deus. Porque é a presença do Espírito Santo que é derramada sobre as nossas vidas, que nos motiva, que nos leva, que nos influencia a fazer a vontade de Deus. Então devemos entender, louvado seja Deus, que nós precisamos desses poderes, ou desse poder sobrenatural, que é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. A terceira pessoa da Trindade Divina, que vem sobre a nossa vida para nos motivar a buscar a presença de Deus e levar o Evangelho avante. Então vemos, louvado seja Deus, que os apóstolos foram cheios da presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousavam sobre ele, cada um deles falava a sua própria língua, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que ele falasse. Louvado seja Deus. Então, depois que eles receberam ali, louvado seja Deus, o revestimento de poder do Espírito Santo, depois que a promessa foi concluída em suas vidas, louvado seja Deus, vemos, louvado seja Deus, que a igreja ela ficou com mais ousadia para fazer, aleluia, a vontade de Deus. Vemos que lá no capítulo 4, louvado seja Deus, Pedro, aleluia, ele prega, louvado seja Deus, Pedro e João e vão, louvado seja Deus, para a prisão por causa que pregaram o Evangelho do Reino. Então, quanto mais ele pregava, mais as lutas se levantavam, as perseguições, até chegar ao ponto, louvado seja Deus, que Estevão, ele entrou naquele conselho, louvado seja Deus, onde estavam os fariseus, Saduceu, Gamaliel e os outros, aonde ele trouxe, louvado seja Deus, toda a genealogia, começando ali de Abraão e terminando em Jesus. Mas mesmo eles sendo conhecedores da lei, eles não quiseram aceitar o testemunho de Cristo. A Bíblia diz e chega a relatar, louvado seja Deus, que eles se iraram em seus corações. Eles ficaram ali, louvado seja Deus, com um ódio muito grande em seu coração, enfurecidos, louvado seja Deus, rejeitando e endurecendo seus corações para não aceitar a palavra de Deus, chegar ao ponto de colocar Estevão para fora daquele conselho e apedrejaram Estevão ali, louvado seja Deus, na presença de todos. Então vemos, louvado seja Deus, o preço muito grande, louvado seja Deus, que pessoas pagaram as suas vidas para que o Evangelho ele chegasse às nossas vidas hoje, louvado seja Deus. Já quero pedir a você, louvado seja Deus, se não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude, louvado seja Deus, a levar o Evangelho avante a mais pessoas que estão precisando dessa palavra. No final desse vídeo, deixe seu comentário, deixe o seu like, que é muito importante, louvado seja Deus, para ajudar o nosso canal. Então vemos, louvado seja Deus, Deus ele vendo tudo isso acontecer, para que a sua igreja não ficasse amedrontada, louvado seja Deus, e viesse recuar, louvado seja Deus, por causa da morte de Estevão, louvado seja o nome do Senhor. Então o que é que Deus ele faz? Ele levanta uma grande perseguição sobre a igreja, para quê? Para a igreja se espalhar. Louvado seja Deus, porque se eles ficassem, louvado seja Deus, olhando, louvado seja o nome do Senhor, para aquilo que aconteceu com Estevão, eles iriam querer retroceder, porque eu vejo, louvado seja Deus, que eles iriam olhar, olha, Estevão pregou e aconteceu isso, então louvado seja Deus, mataram ele, e se nós pregar, vão matar nós também. Deus, como é conhecedor de todas as coisas, levantou uma grande perseguição. Deus levanta Saulo de Tarso para perseguir a igreja. Quem era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era aquele, louvado seja Deus, que iria para os sacerdotes pedir a carta, louvado seja Deus, para perseguir os cristãos naquela época, para perseguir a Cristo, para perseguir a sua palavra, porque a tendência, louvado seja Deus, aleluia, do inimigo é levantar as pessoas, louvado seja Deus, ou as autoridades, aleluia, para querer barrar, louvado seja Deus, a palavra de Deus. Então vemos, louvado seja Deus, que em Atos capítulo 8, no versículo, louvado seja Deus, versículo 1, a Bíblia diz: e também Saulo de Tarso consentiu a morte dele, de quem? De Estevão, e fez ele naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Então Deus permite essa perseguição vir sobre a vida da igreja, sabe por quê? Para a igreja se espalhar por aquelas províncias
adjacente que estava ali, por Samaria, por Judeia, por Galiléia, por toda aquela parte, aquela área de louvado seja Jesus, para que as pessoas viessem ser louvado seja Jesus, evangelizado, para que as pessoas viessem ouvir a palavra de Deus que saía da boca dos apóstolos. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Paulo, ou Saulo de Tarso, ele ali consentia e levantava assim uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. Eu quero dizer para você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, irmãos aqui que nos assistem, louvado seja Deus, você que é pregoeiro da palavra, você, meu irmão, que é pregoeiro da palavra, louvado seja Deus, e muitas das vezes não entende por que passa essa luta, por que passa essa adversidade, por que passa tanta perseguição e tanta aflição. Você sabe por que é, minha irmã? É porque você carrega em cima de você, não o seu nome, mas sim a palavra de Deus, louvado seja Deus, aleluia. E as pessoas não perseguem você, mas sim perseguem a palavra que está na sua vida. As lutas, as adversidades se levantam contra a tua vida para querer te barrar, para querer te parar, para querer que você retroceda, para que o evangelho ele não venha avançar. Mas entenda uma coisa, meu amado, louvado seja Deus, Deus ele está no controle de tudo, e operando Deus, quem impedirá? Então vemos, louvado seja Deus, que Saulo de Tarso, ali, louvado seja Deus, ele se levanta com essa grande perseguição contra a igreja do Senhor. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que muitos ficaram dispersos pela terra da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E alguns varões ali piedosos foram enterrar Estevão e fizeram um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrava pelas casas, arrastavam e levavam para a prisão. Então Saulo de Tarso ele tinha o prazer de perseguir todo aquele que anunciava o Evangelho de Cristo, todo aquele que anunciava a palavra de Deus. Agora você entende por que, louvado seja Deus, que vem luta sobre a sua vida, que vem dificuldade sobre a sua vida, que vem aflição sobre a sua vida? Sabe por quê, meu irmão? Porque você anuncia a palavra de Deus, porque você prega a palavra de Deus, porque verdadeiramente você faz a vontade de Deus. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, louvado seja Deus, pregando, anunciando a palavra de Deus. Então vemos, louvado seja Deus, que o intuito do adversário é levantar as pessoas, as autoridades, alguém para querer nos barrar, para querer nos parar, para querer tirar a nossa visão do alvo, que o alvo é Jesus, é a palavra. Ele quer tirar a nossa visão, para que nós não venhamos ter êxito para pregar o Evangelho de Cristo. Então entenda uma coisa, irmão, quanto mais nós passamos por luta, quando nós passamos por adversidade dessa vida, é porque Deus quer que nós venhamos avançar, é porque Deus quer que nós venhamos pregar, é porque Deus quer que nós venhamos fazer a sua vontade, é anunciar a palavra de Deus. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Então entenda uma coisa, meu amado, entenda uma coisa, minha amada, Deus ele está no controle da tua vida, Deus ele está no controle de tudo e no controle de todos, e agindo Deus, quem impedirá? Entenda uma coisa, que o Senhor, quando ele manda, ele se responsabiliza por aquele que ele envia para pregar as boas novas de salvação. Não retroceda, não volte atrás, mas siga avante, crendo que o Senhor ele faz a sua vontade em nossas vidas. Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da salvação. Se não é inscrito, se inscreva aí. Louvado seja, deixe o seu joinha aí para nos ajudar a anunciar a palavra de Deus a outras pessoas que estão precisando. Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe pelo sangue de Jesus.